volta e eu estou com muitas saudades porque eu tive que gravar um monte de vídeos pra ir poder viajar. Inclusive, se você não viu ainda o vídeo, o vlog que a gente fez das nossas férias, foi nos Estados Unidos, quero te convidar a ir lá e olhar esse vídeo, tá muito legal, muito fofinho, a carinha das crianças e tudo mais. Enfim, e com isso eu demorei bastante, né, pra voltar a gravar, porque a gente tinha feito estoques e eu tava com saudade. Então cá estou de volta, muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto para mamães. Então, se você não é mamãe, Mas eu não sou mamãe ainda. não tem problema, isso é muito importante para que você saiba para quando você for mãe, ou se você também é uma educadora, né, que tá me assistindo, um educador. E é muito importante algumas coisas que esses dias eu estive passando, observando, tirei alguns princípios e quero compartilhar com você. Então, se você se enquadra aí num desses itens, fica até o final. Bom, talvez uma curiosidade que você não saiba sobre mim, eu fiz por 13 ou 14 anos, eu fiz música, gente. Olha só uma coisa nova pra vocês. Eu sou formada em flauta transversa, aquelas que tocam de ladinho assim prateado, não sei se você conhece. E flauta doce também, toda a família de flauta doce, lá sopranina, soprana, contralto, tenor, abaixo, contrabaixo. Eu estudei por muitos anos e passei por alguns professores, obviamente, né? Mas teve duas professoras nesse tempo que me marcaram muito. Eu amava muito elas, eu amo muito elas, né? Devo muito a elas porque elas fizeram parte da minha infância, da minha adolescência. Me ensinaram muito, não só a música, mas também a muitas outras coisas. Mas agora que eu sou adulta, eu percebi algumas coisas na forma delas educarem, na forma delas ensinarem, que eu acabo um pouco questionando essa forma, por causa de algumas comparações que eu fiz, até por hoje eu ser mãe, por eu ter feito pedagogia e hoje trabalhar com criança, adolescente, jovem. E essa semana, por incrível que pareça, tipo assim, Deus falou muito comigo e eu falei, não, preciso compartilhar já. Tive uma experiência muito interessante. Por quê? Por que eu digo que eu questiono hoje um pouco a forma dessas mulheres educarem? Porque assim, todo artista ou musicista, ele tem um pouco de perfeccionismo, né? Então quer tudo bonito, quer tudo perfeito, quer que seja muito bom e não pode errar, tipo assim, nossa, você precisa estudar horrores. Eu estudava horrores, eu ficava 3 vezes na semana, eu ia pra escola de música, eu vinha pra casa, eu tinha que estudar em casa. E eu lembro, assim, de ter algumas oportunidades em igreja, não sei se vocês participaram disso também, eu era de igreja bem tradicional. E tinha muito espaço, né, pra esses tipos de instrumento musical. Então, com isso, eu pequenininha, com 7, 8, 9, 10, sei lá, até os meus 13 anos, eu toquei na igreja, né, e tocava flauta e coral, aquela coisa toda. Enfim, o que eu cheguei a algumas conclusões. Eu lembro que quando eu falava pra elas, eu falava assim, olha, eu tô muito feliz porque eu tô pra começar a tocar na igreja. Eu tô muito feliz porque agora eu vou ter uma oportunidade, vai ser muito legal, eles me chamaram. E eu tô muito feliz. E eu lembro, assim, de olhar pra carinha delas e elas ficarem assim, tipo, aham, bem legal. Tipo assim, com uma cara de preocupada. Claro, né, gente, eu era uma adolescente, uma criança, não sou uma profissional da música, nem sou hoje, nem era naquele tempo, muito menos, né? É óbvio que eu ia errar, é óbvio que talvez não fosse a melhor forma. Mas eu, como criança, como adolescente, tava trazendo pra elas algo tipo... Gente, tem uns cílios me incomodando aqui. E eu, assim, lembro de falar pra elas ficarem super preocupadas. E eu entendo elas, né, como eu falei, muito pelo perfeccionismo de acharem, tipo assim, ó, você não está preparada, você não deve ir. Só que nesse tempo eu já tinha feito, sei lá...
5 anos, eu já tocava a gente chamava de audição, já tocava em apresentações internas da escola e assim por diante. Enfim, e eu entendo, como eu falei, eu entendo a preocupação delas de tipo assim, né? Caramba, não vai dar muito certo, né? Ela não sabe tudo, todas as coisas, mas enfim. E com isso, eu fui criando dentro de mim uma certa insegurança, no sentido tipo, se a minha professora, que é a pessoa que caminha comigo, que me ensina, tá preocupada, eu deveria estar muito preocupada. Se a pessoa que eu tenho como referência, que é a pessoa que vai me dizer assim, ó, vai lá, você consegue, vai ser muito bom, está dizendo pra mim, tipo, talvez não é a melhor opção, então eu devo repensar. Mas como eu tinha sido convidada, eu tinha, tipo assim, eu tocava, tava legal, as pessoas gostavam, eu gostava do trabalho, eu falava, não, eu vou. E aí eu ia e tal, elas nunca falaram assim, ó, você não deve fazer isso, mas tipo assim, sabe assim, quando a pessoa não apoia, não tá junto, ou tipo um certo medo do tipo, eu não sei, né, você tem que estudar muito, olha, música não é brincadeira. Com isso, quero dizer, né, que algumas coisas criaram dentro de mim muita dessa insegurança, de tipo assim, poxa, ok. Na época eu falava assim, não, tá certo, né, porque adolescente, criança tem muito o que a pessoa fala, né, a tua referência, um adulto falado, pronto, não tem nem que questionar, tipo assim, ela tá certa. Agora, bom, enfim, isso aconteceu lá naquele tempo, naquela época, eu toquei por muitos anos na igreja, enfim, assumi isso pra mim, eu lembro de, assim, pensando, ela não vai gostar que eu vou falar, mas, eu vou falar. Foi muito legal, eu toquei, foi muito bom, tá? Mas eu sabia que ela tava preocupada, eu sabia que ela não queria que eu fizesse isso e tal. E muitos anos se passaram, né, gente? Eu tinha 13 anos, isso. Agora eu tô com 28, então aí faz um tempo, né? Mais de 10 anos. E eu tô tendo agora uma experiência numa escola de inglês, né? Então, claro, eu tive faculdade nesse meio tempo, que eu tive tive a mesma situação, né, de estar estudando e atuando, né? Então eu estudava pedagogia e atuava, eu era coordenadora de uma escola e, enfim, na faculdade tu não vê muito professor se preocupando, né? Tipo, faculdade é meio, faz logo isso aí, enfim, se virem, não quero, é meio assim. Então, enfim, fui viver minha vida com as minhas inseguranças, mas fui. Quando eu vim, agora recentemente eu tô fazendo aula de inglês, não sei se vocês que me acompanham no Instagram, aliás, se você não me acompanha no Instagram, me procurem lá, Larissa Estrada A. E eu tô tendo agora a experiência de fazer aula de inglês, eu tô fazendo todos os dias, né, deveria ter feito isso bem antes, mas enfim, não fiz. E eu tô fazendo hoje, eu tô gostando, completou 1 ano. E assim, a forma que a minha professora educa, né, e ensina, e enfim, é muito diferente. É tão diferente daquela experiência que eu tive com a música, que chega até às vezes eu ficar tipo, vai dar certo, ela tá falando que vai dar certo, mas não vai, eu sou muito ruim. Ela, por exemplo, eu tive a experiência de estar estudando ainda, estou ainda estudando e ter tido a oportunidade de ir para os Estados Unidos com um pouco que eu tenho, com 1 ano de inglês. Não é uma fluência, né? Não é muita coisa, mas legal, ok, dá para se virar. E quando eu estava pra ir, né, umas aulas antes, ela chegou e falou assim, Lari, você precisa falar lá, né? Você precisa se comunicar, você... Do inglês ela falando, né? Aquela que não entendeu nada porque não sabe inglês. E ela falava assim, você precisa ir, você precisa falar, sabe? Você é boa, você dá conta, você já sabe? Usa o que você sabe. O importante é se comunicar, vai dar tudo certo. Você vai, pede mesmo as coisas, deixa que eles se viram pra entender, você precisa falar, sabe? Usa tudo que você aprendeu, você é muito boa. E ela falando isso, eu ficava tipo... Não vai dar certo. Mas a experiência foi totalmente ao contrário. Quando eu cheguei lá, eu ficava lembrando dela falando pra mim, vai dar certo, fala, se comunica, o importante é se comunicar, eles precisam te entender, você tem que falar, e lá. E eu fui. E eu resolvi, por exemplo, chegamos no aeroporto e já tivemos um problemão com o carro, só eu e o Lipão. Eu e o Lipão fazendo aula no mesmo tanto de tempo. O Lipão falou assim, Lari, resolve, fala você. A mulher não falava espanhol, não falava português, não me ajudava em nada, eu tive que falar inglês.
E eu falei, eu resolvi um problema em inglês, eu resolvi um problema grave lá de troca de carro, porque aquele carro não podia sair do estado, mil confusões. Eu entendi, eu falava pro Felipe, então, amor, é porque ela disse que não sei o que. Ah, daí eu perguntava pra ela, beleza, não sei o que. Aí o Felipe foi resolver outra questão, foi assinar os papéis e tal. Ela começou a falar comigo sobre os meus filhos, eu perguntei pra ela se ela tinha filhos, e a gente começou a conversar, e eu, sabe assim, ó, gente, eu saí de lá, eu fiquei assim, ó, meu Deus, falei inglês com uma americana, deu tudo certo, eu resolvi um problema. Gente, eu fiquei assim, ó, chocada. Eu fui muito segura para aquilo e eu não estava pronta, preparada e com tudo que a gente precisa. Por quê? Porque a gente nunca vai estar. Nós nunca vamos estar preparados para tudo. Nunca, né? Não tem como. Você nunca vai ser preparado para ser mãe, nunca vai estar preparado para trabalhar naquele local novo, você não vai estar preparado para fazer aquela faculdade, você não vai estar preparado para casar, você nunca está preparado completamente ao ponto de você dizer assim, ó, vamos. Não, sempre vai ter coisas que vão acontecer, coisas que você vai ter que dar um jeito, enfim. E por que eu falei que esse vídeo é pra mães, pra educadores e tudo mais? Porque eu assumi isso pra mim, né? Hoje eu sou mãe e toda mãe é um educador, né? Toda mãe educa, toda mãe ensina, todo pai também, se você está me assistindo e é pai. Então, quando eu olhei pra tudo isso, eu olhei pros meus filhos e eu falei, nossa, às vezes eu fico tanto tipo assim... Meninos, vocês têm que saber tudo, tá? Vamos estudar, vocês têm que tirar uma nota boa, porque vocês... Olha, no que depender de nós dois, eu e você, nós vamos estudar muito aqui para que você saia muito bem. E às vezes, tudo que ele precisa é... Claro, vamos estudar, mas tipo... Ok, se não foi tão bom assim, mas pelo menos você foi, sabe? Pelo menos você tentou, pelo menos você... Isso não é ruim, isso é bom. Incentivar as nossas crianças a elas serem seguras. Porque aquilo que a gente não pode oferecer, a gente não pode oferecer e não tem como cobrar e não tem o que fazer. Mas aquilo que você oferece para os seus filhos, você precisa dar segurança para que eles utilizem aquilo que você fala, aquilo que você ensina, aquilo que você ora por eles, né? O tanto de tempo que você passa mostrando com a tua própria vida o que é certo e o que é errado. Agora a decisão é dele, você precisa como mãe, como educadora, impulsionar essa criança a abrigar tudo que ela já sabe, estar segura para usar e não pressionada no sentido, tu tem que ser bom. Tu tem que ser bom, nós vamos dar um jeito, mas tu é o melhor, tu vai ter que ser o melhor. Porque... Não, eles não têm que ser o melhor. Eles têm que ser seguros. Eles têm que fazer... Porque a segurança os faz ser destaque no meio onde eles estão e assim por diante. Enfim, então com essa experiência que eu pude comparar, né, o tanto que aqueles olhares daquelas professoras, tipo assim... Sei, né? Não sei... Sabe, eu fui igual, eu fui da mesma maneira. Pra lá, fui, toquei, enfim. Mas talvez isso impediu muita coisa de acontecer. Porque eu não tinha segurança. Porque a minha referência duvidava daquilo que eu já tinha. Então, que você, mãe, pai, educador, possa olhar para as suas crianças e apostarem nela no sentido de não... Se ela não for o suficientemente boa como você quer... Enfim, temos que trabalhar mais, mas no sentido de segurança. Você tem que dar seguranças para os seus filhos, para que eles se desenvolvam naquilo que você já entregou para eles, tá bom? Então, é uma experiência que eu passei, curta, mas que me ensinou muito. Espero que tenha ensinado vocês também. Beijo, fiquem com Deus.